a todos com a paz do Senhor. Amém. Aos que estão também no portal, graças a Deus por esse trabalho. Eu sou testemunha de que é um trabalho aprovado por Deus. Quando ele ainda era bem pequenininho, Deus falou que esse trabalho iria crescer bastante. E graças a Deus, a palavra de Deus tem se cumprido. E o tema de hoje, irmãos, é um tema, além de suma importância, é um tema que carece muito os nossos cuidados e dedicação, porque como igreja do Senhor e os dias que nós estamos vivendo, é um tema que mostra o quanto a família ela está sendo perseguida, ela está sendo bombardeada e é desejo do mundo que ela entre em extinção, mas nós como família de Cristo, como membros dessa família celestial, nós vamos ter que lutar, combater todo o mal, enquanto a igreja estiver nessa terra, para que a família preserve todos os seus valores e que continue sendo a forma, a célula que agrega e que constrói cidadãos. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de combinar com vocês o seguinte. Nós vamos passar aqui, a princípio, alguns valores sobre a educação e que também é a mesma base da educação cristã. Então, o principal é que, para uma educação cristã, a Bíblia é o nosso manual. Eu até estava orando esses dias e a gente tem mania de brincar, mãe, que o filho não vem com manual de instrução. E o Espírito Santo disse para mim assim esta semana: como não tem? Você não encontrou tudo na Bíblia? E eu pedi perdão. Eu falei: perdão, Senhor. Tem o manual, sim. Quem quer ser um bom pai e uma boa mãe, tem tudo aqui na Bíblia. Então eu prometi ao Senhor que não vou mais brincar dessa forma, que filho não tem manual de instrução. E o segundo instrumento é o nosso testemunho. Por quê? Porque os nossos gestos falam mais alto que as nossas palavras. Isso é próprio do ser humano. Quando você fala alguma coisa, quem te ouve vai observar se você condiz com o que você está falando. Então são os dois instrumentos que nós temos para a educação cristã: a Bíblia e o testemunho, a prática. A educação de uma criança, ela tem 3 pilares: a família, que ela precisa descobrir o que é um lar; a igreja, que é onde ela vai firmar, desenvolver essa fé; e o conhecimento, que é na escola. Então, o que a gente entende com isso é que existe no desenvolvimento de um ser humano o homem interior e o homem exterior. O homem interior, ele tem uma coluna vertical. E aí, nessa coluna vertical, é onde ele desenvolve os seus sentimentos. Pode parar um pouquinho. Os sentimentos, a fé, aquilo que diz respeito a ele interiormente. E esse entendimento que nós temos na educação é que tanto o crescimento interior, que conduz, a gente mostra até numa seta, algo que é para cima, que é elevado, que é ao céu. Existe o crescimento horizontal também, que é o homem exterior. Então, é onde ele desenvolve a sua informação, o seu intelecto, as suas habilidades, capacidades, que é onde ele também se relaciona com a sociedade e se torna útil. Escolha da profissão, a sua cooperação, a sua participação na sociedade, o próximo. A necessidade de valores na vida de uma pessoa. Ela precisa, e isso começa desde a tenridade. Então, por que a formação de valores é essencial? Porque vai se formando o caráter, vai se formando a personalidade, o equilíbrio psicossocial e na própria existência e convivência em sociedade. Vamos parar aqui um pouquinho e conversar com os irmãos,
Nós temos até vários versículos em Provérbios, irmãos, que falam a respeito da seriedade de tratar uma criança. Então, nós vamos dividir aqui por etapa. Nessas primeiras carreiras aqui, fileira, vou pedir para ler Provérbios 16, 23 e 24. Quem achou pode ler, por favor? O 23 e o 24. 16, 23 e 24. Isso. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta a doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Então, nós vemos aí que para você aprender a falar, você tem que aprender já a falar coisas que são sábias, né? E tem um ditado que fala que a gente aprende, demora 2 anos para aprender a falar e 50 anos para aprender a calar. Então, é o processo. Então, a gente não pode brincar e achar que porque uma criança é muito pequena, tem idade, ela já não tem que criar esses valores que vai formar o seu caráter, a sua personalidade. Vamos ver ainda nessa fileira o Provérbios 14, 30. A Camille aqui na frente, não é? Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aqui nós vemos que a pessoa, para ter um corpo sadio, ela precisa ter uma alma sadia, um espírito em vida. Então, agora o capítulo 15 e o versículo 13, nessa fileira. 15 e 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Amém. O próximo versículo, depois, irmãos, durante a palestra, nós vamos lembrar dessas referências bíblicas. É que eu gostaria já de lê-las, né? O 18:1, ainda em Provérbios, nessa fileira. 18, versículo 1. Provérbios 18:1. Isso. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insugere-se contra a verdadeira sabedoria. Amém. Agora, nessa fileira aqui, o capítulo 20 e o versículo 11. Quem poderia ler? Capítulo... A criança se dará a O conhecer. microfone, irmão, por favor. Isso. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra for pura e reta. Amém. Ainda nesta fileira, o 23 e 23 de Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Quem poderia ler? Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Amém. Agora, nesta última fileira, irmão, vamos pedir para ler capítulo 22 e os versículos 15 e 28. Só esses 2 versículos. A falta de juízo está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Porque oprime ao pobre para se Não, é o 28. 28. Só o 28 agora. Não removas os antigos limites traçados pelos seus pais. É isso mesmo. E por último, o capítulo 29 e os versículos 15 e 17. Posso ler de novo? Eu acho que talvez uma outra pessoa, né, irmã, para dar a oportunidade. Isso. Obrigada, irmã.
que é o último, 29, o 15 e o 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Castiga o teu filho e te fará descansar, e darás delícia à tua alma. Amém. Obrigada, irmão. Então, irmãos, vocês perceberam com esses versículos que fala da criança, que fala do rapaz. E uma vez que você é pai e mãe, você é pai e mãe até que o Senhor te leve daqui. Esse teu papel não termina até que você seja acolhido pelo Senhor. Entendido? Então, nós somos pais e avós. Nós somos pais e bisavós. Nós somos pais e tataravós, mas somos pais. E então, vamos passar para o próximo. O aprendizado de qualidade depende de vários fatores. A capacidade de ensinar do educador, a vontade de aprender do receptor, do aprendiz, a comunicação adequada, que é a linguagem e o contexto que você aplica o ensino, e o objetivo e utilidade do conhecimento adquirido. Então, a capacidade de ensinar do educador. Nós que temos como foco a escola bíblica dominical, a gente sabe que para ensinar precisa aprender primeiro. Que você precisa ter muito mais conhecimento do que aquele tempo que você tem disponível. Por quê? Porque escola tem pergunta, escola tem dúvida, escola tem a mescla de pessoas que já estão com mais conhecimento ou menos conhecimento. E você tem que atender a todos os seus alunos de forma satisfatória. E isso também está no dever do educador, a forma de despertar a motivação do aluno de aprender. E se é assim, no filho também. Então, como que um educador vai despertar no seu filho o interesse de aprender? Mostrando que ele tem prazer no conhecimento e na prática do que ele sabe. Logo, quando a gente fala de uma educação cristã, se você demonstra que você ama a Bíblia, que você confia como a sua regra de fé, de ser bem-sucedido nessa vida, o seu filho já vai começar a assimilar que é isso mesmo. Por quê? Porque a vontade de aprender só surge, essa motivação só surge se o aprendiz ele vê algo de sucesso, algo de quem é bem-sucedido com aquele conhecimento. E a linguagem adequada, né? Eu não me esqueço de um curso que eu fiz de programa de rádio e que o dono do rádio dizia o seguinte, que num programa de rádio você nunca pode falar a bodas do cordeiro, que é um casamento, porque as pessoas não vão entender como que cordeiro se casa. Que história é essa, né? E tem outras linguagens também que, por exemplo, a criança, como que a criança vai entender? Ai, a crucificação de Cristo. Ai, porque o vicário. Então, são linguagens que a criança na tenridade não vai entender. Você vai ter que explicar isso da forma mais simples, com figura e com a prática. É por isso que uma educação cristã bem feita, ela utiliza o áudio, porque você fala, você se comunica com as palavras, mas também com o visual, porque estão te observando se você vive o que você fala. E a prática, porque enquanto você vive, nós conhecemos o versículo que já está no esboço. A gente ensina andando, levantando, sentando. E nós vamos ter isso daqui a pouco explicando o sentido do que é esse todo o tempo explicando, ensinando. O próximo, por favor, irmão. A criança é treinada a sair do mundo dos sonhos para o mundo real, gradativamente.
respeitando etapas. A passagem inadequada acarretará várias sequelas, dentre elas o ceticismo, a morte de sua capacidade de sonhar mesmo adulto. Então, uma das falhas que a gente tem, tanto na educação secular como na educação cristã, é você não respeitar a etapa de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Por exemplo, a criança chega em casa triste, chorando porque ela brigou com o amiguinho. Aí o pai fala: isso não é nada, filho, isso não é nada. Triste é o que seu pai passa porque ele corre o risco de ficar desempregado. Você está matando essa criança. Você está dizendo para ela que não vale a pena ela crescer. Porque se ela já está sofrendo porque brigou com o amiguinho, o que dirá quando ela ficar adulto, rancorosa, magoada, desprovida de otimismo como o pai dela? Entenderam, irmãos? Então, outro problema que a gente vê é quando uma criança é pequena e ele fala: eu quero ser advogado das plantas. Não tem uma propaganda agora que a criança fala: eu quero ser advogado das plantas, eu quero fazer abraçoterapia. A criança, ela tem sonhos e ela tem um mundo que ainda não entende o que é abstrato. Se você chegar e falar para ela: não, você tem que estudar, desenvolver seus talentos e aptidões, ela não entende isso ainda. Então, se ela quer cuidar das formiguinhas, você tem que entrar no mundo dela e ajudá-la a cuidar das formiguinhas. É assim que ela vai te entender como um pai amigo, uma mãe amiga que abraça a causa dela. Porque senão, se você não entende, você não compreende essa criança e ela fica desacreditada, como você vai trabalhar no futuro? Como você vai explicar que Deus é amor e que você também o ama? O próximo. Jesus e a valorização das crianças. A gente conhece essa passagem, ela é linda, ela é sempre muito comentada entre as crianças, mas é uma grande realidade. As pessoas impedem que as crianças se aproximem de Jesus e sejam abençoadas por Ele. Por exemplo, a gente ouve crianças que pedem oração. Peço oração porque meu pai está desempregado e eu quero que arrume um emprego até o final do ano para eu ganhar o meu presente de Natal. Eu já pedi para Jesus o que eu quero, mas eu ainda não falei para o meu pai porque eu não sei se ele vai ter dinheiro. Irmãos, tem gente que acha isso errado, acha que está querendo negociar com Deus, ele está abrindo o coração dele. Nós é que precisamos voltar a ser autênticos como as crianças, porque a gente vai se mascarando e vai perdendo a nossa autenticidade ao longo da vida, porque você aprendeu a se portar de um jeito na frente do patrão, aprendeu a se portar de um jeito diante de alguém que te rejeita, que não te aceita, mas a criança, ela ainda é autêntica, ela nasceu perfeita. Quem aqui não sabe que a criança nasceu respirando perfeito? A criança nasceu rejeitando o alimento quando ela não está com fome. Aí a gente cresce, esquece como é que respira, qual é a nossa postura correta, come mesmo sem fome. É assim ou não é? As pessoas menosprezam o valor das crianças para a sociedade e para a construção do reino de Deus. Então, era muito comum antigamente, as crianças estavam sentadas assim em bancos, chegavam os porteiros e falavam: sai que vai chegar gente. Né? A criança aceitava Jesus. Quem quer aceitar Jesus nesta noite? A criança levantava a mão, não era gente. O pastor continuava: eu quero saber quem é a primeira pessoa. É a segunda já. Quando uma criança aceita Jesus, às vezes esta criança ganha a família inteira. E nós temos casos, irmãos, são reais, são aqui do Belém, da criança ela com 8 anos pôs o relógio para despertar, acordou os pais: pai, mãe, eu quero ir à escola dominical. Ai, mas hoje está frio. Eu quero ir à escola dominical, me leva, por favor, à escola dominical. Então, as crianças, elas são muito importantes numa sociedade.
elas têm formação de valores e no mundo do marketing e do consumo, mundo comercial, hoje elas estão sendo muito influentes no consumo. Seja na escolha do local das férias, seja na escolha do carro e de muitos outros fatores, a criança tem poder de decisão e de influência nessa escolha. A gente que esqueceu o quanto ela era importante, o diabo não. O diabo nunca esqueceu o quanto uma criança era importante. E a educação cristã tem que resgatar todo esse tempo perdido. O próximo. Só um minutinho, por favor. A minha filha de 6 anos, todo dia ela pergunta: mãe, tem igreja? Às vezes eu falo, né, assim, que tem uns dias de conta. Aí eu fico assim, às vezes Deus falando, né? E ela fala: mãe, hoje tem igreja? Mãe, todo dia. E também lá na igreja que eu congrego, certa vez eu fiquei muito triste, porque a igreja é pequena, né? E aí ia ter festividade. Aí falou assim, as crianças, eu tenho, né, minha filha era menor, eu tenho 4 crianças. Aí falou, as crianças ficam lá fora para dar lugar aos adultos. Eu fiquei triste, né? E realmente o que você falou é correto. A educação forma o caráter, a autoestima e personalidade da criança. Educar um filho é um investimento que merece total acompanhamento dos pais. Pague todos os custos da educação dos seus filhos, mas não deixe ninguém e nada desviar os resultados e frutos destes investimentos. Aqui você vê um gatinho se olhando no espelho e se enxergando um leão. Então, irmãos, é isso que explica na educação por que algumas crianças que estão num lar onde o pai abandonou, onde tinha uma deficiência muito grande de recursos, mas pelo amor, pelo desempenho da família, hoje são jogadores de futebol famosos e milionários, são donos e empresários de grandes empreendimentos, porque um dia esse pai, essa mãe, transmitiu uma confiança, transmitiu uma segurança tão grande para esse filho, que ele sabia que ele era um gatinho, mas ele conseguia enxergar que ele conseguiria ser um leão. Isso é a autoestima. Então, o que acontece? A gente tem instruído alguns pais que às vezes chega para o filho e fala: mas você é burro, de novo você não está com essa nota nessa mesma matéria? Como que um filho que tem na família como porto seguro vai ouvir isso de um pai e de uma mãe? Você é burro, você é incompetente. De novo eu falando isso, sou cabeça dura. Nunca um pai e uma mãe pode falar isso para um filho. Outra coisa, teve a época em que a escola, o Estado, a igreja eram parceiros absolutos da família. Hoje já não é tanto assim. Deixa eu só completar o raciocínio, não. Então, o que acontece? Às vezes tem professores que querem denegrir a imagem dos pais. E isso já aconteceu recentemente. Pais é para pagar a conta mesmo. Seus pais são quadrados. Eles têm mais é que pagar a conta. E a gente pega e fala o quê? Olha, pagar a conta tem mesmo, mas quadrado não. Por quê? Se você passa mal, quem fica acordado de noite, quem te leva para o pronto-socorro, quem fica a madrugada preparando um chazinho, é o quadrado, a quadrada dos pais. Quem ora por você, quem vai com você em todo lugar quando precisa, são os pais. Então os professores, eles precisam voltar a ficar no lugar deles, que são educadores, e respeitar os valores da família, que sempre foram sadios. As famílias que não são sadias têm leis que regem para que ela fique sadia, para que ela fique dentro dos direitos que uma família tem. Agora, se você é uma família adequada, se seus filhos estão sendo bem cuidados, você tem que tomar cuidado com quem e o que estão querendo destruir o investimento que você fez nos seus filhos. Porque aí fora, irmãos, é assim, a droga
quer roubar o investimento que você tem no seu filho. A prostituição quer roubar o investimento que você fez no seu filho. Os transtornos de opções, seja elas quais forem, de estilo de vida, de opção sexual, seja o que for, cuidado. Querem destruir o investimento que você fez no seu filho. E você fez um investimento para que ele, ainda sendo um gatinho, se torne um leão. O próximo, por favor. A educação cristã permite ao filho conhecer o seu propósito de vida. Então, desde a tenridade, a criança, ela começa a saber que a gente não veio para cá por acaso, não, né? E você vai educando. Tem o nosso irmão. Diga, irmão, desculpe. Além de haver pais, pai e mãe, que ofendem os filhos, chama de burro, dá vários adjetivos negativos, ainda diz assim para ele: você não vai ser nada, e ainda amaldiçoa com as palavras. Eu conheço uma senhora que ela fez isso com o filho, e ela foi envelhecendo, depois ela foi internada, a casa dela estava cheia de lixo, e foram um grupo de pessoas para limpar a casa, tiraram 450 sacos de 100 litros de lixo de dentro da casa. E resumindo a história, o filho nem apareceu, e ela diz assim: você vê, o meu filho nem sequer tomou conhecimento. Ora pois, ela plantou, é a lei do plantio. Se ela plantou coisa ruim, ela vai colher coisa boa. Ela está colhendo a semeadura que ela fez. Infelizmente, a pai e a mãe, ou pais e mães, que usa desse subterfúgio, desse argumento da sua própria palavra para amaldiçoar o filho. Então isso é falta de conhecimento, é falta de cultura. Eu digo ainda mais, é falta de Deus. Com certeza, irmão. Porque às vezes a simplicidade a ignorância no saber não faz com que a pessoa não lhe dá o direito de ser mal educada, não lhe dá o direito de ser agressiva. É isso mesmo, meu irmão. E como comentou o nosso pastor Caramuru a lição passada, né? Você pode escolher que semente você vai plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher, não é? Bom, aí falando do propósito de um desafio, conforme seu filho vai crescendo, você tem essa capacidade de mostrar que ele tem um propósito de vida, ele tem uma missão, ele tem uma razão de existir, porque isso é bíblico, que desde o ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito. Você, eu, somos escolhidos por Deus para fazermos algo especial nessa terra, e que esse algo especial vai contribuir para a sociedade, vai contribuir com a alma, com o espírito das pessoas. E quando as pessoas estão com a sua alma e o seu espírito bem, o seu corpo fica bem. Nós temos 2 casos na Bíblia. A Esther, que virou uma rainha corajosa, ela precisou ser lembrada do seu propósito. E era uma moça que sofreu uma tragédia. Ela era uma criança órfã. E essa criança órfã, cuidada pelo seu tio, então, ela vai se tornar uma rainha. Quando ela é rainha, ela tem que defender os judeus no momento em que os judeus é perseguido por Amã. E o que acontece? Elas têm o temor de ir à presença do rei, porque tinha que ter hora, aprovação. Mas o seu tio diz para ela: você está temendo a sua vida? Você se esqueceu que não é por um propósito que você está aqui? Tema, porque você tem o dever de cumprir o propósito. E ela então pede a oração e o jejum. Aí a importância da união, a importância da aprovação com a sociedade. Nós temos que ensinar os nossos filhos aquilo que nós também devemos ser: pessoas aceitas pela sociedade, pessoas agradáveis. Porque o que acontece? Se chega na igreja e pede: irmãos, eu preciso de oração e jejum por isso. E alguém chega e fala assim: essa irmã está pedindo oração e jejum?
é uma encrenqueira, uma atribulada, só traz transtorno na igreja. Então, é muito importante, porque na hora que ela pede ajuda em oração e jejum, as pessoas se unem a ela. E nós temos uma história feliz, de vitória, de honra para essa mulher. Também temos a história de Daniel. Enquanto Esther era uma menina que começa a sua história com uma tragédia, Daniel mostra que é um jovem abastado, porque para ter tanto conhecimento, ser tão bem treinado como ele foi, ele era uma pessoa de uma família de posses. Só que a gente sabe que Daniel foi irrepreensível, ele não se contaminou com as coisas que tinham lá dentro do palácio. Imagina que ele podia usufruir de tudo, né? E eu lembro quando eu dava aula na escola teológica, a gente sempre ouvia uns homens falando assim: porque fulano é muito fácil ser crente, porque ele tem dinheiro, porque ele tem isso, tem aquilo. E o grande X da questão era a vida de Ayrton Senna. E um dia eu falei para aqueles irmãos, irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam ter a fama, o dinheiro de Ayrton Senna e não conseguir ser crente quanto ele. Às vezes é mais difícil ser um cristão irrepreensível quando a gente está dentro do palácio, quando a gente tem tudo à nossa mão. Mas era o caso de Daniel. Daniel foi irrepreensível. Só que Deus não poupou que Daniel, um jovem rico, um jovem culto, caísse numa cova de leões. Então, Deus, ele tem os propósitos e ele tem os desafios também. Para quem era pobre, coitadinha, e vira uma rainha, ela levou ao desafio perder tudo. E Daniel, que tinha tudo, levou ao desafio para perder tudo também. Porque quem trabalha para Deus, quem quer viver na presença de Deus, tem que ter esta segurança, que os desafios, eles vão aparecer. E a nossa prática de fé e conduta cristã vai ser a maior mensagem para os nossos filhos, de que a gente aceita o propósito de Deus na nossa vida e que a gente aceita o desafio, sim. Que mesmo na cova de leões você vai continuar fiel. E que mesmo diante de uma circunstância em que um superior, alguém, uma autoridade, e Deus fala para você, vai lá e fala ou faça o que você tem que fazer, fale ou faça, e você deixar de fazer porque é uma autoridade, porque é um ser de Suprema Corte? Não. O superior é Deus, o supremo é Deus. E nós temos que mostrar através das nossas ações, porque é assim que nossos filhos vão aprender essa coragem e fidelidade. O próximo, irmão, por favor. A diferença entre a educação orquestrada e o crescimento natural. Essa é uma nomenclatura dada por uma socióloga francesa, Annette Larroux. Ela mostra, irmãos, o seguinte, que o crescimento natural, para quem é brasileiro, e Jesus gostava de falar por parábolas e ilustrações, é mais ou menos igual ao Nordeste. 15 filhos. Deus te crie, meu filho. Vá com Deus. Deus te guarde. Deus te abençoe. Deixa tudo para Deus, né? E aí a educação orquestrada é aquela que você na tenridade já vê o seu filho com os dons, com os talentos se apresentando, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem aquela questão do filho, da filha, apresentando os primeiros interesses, se é pela música, se é pelos papéis, enfim. E os pais vão encaminhando o filho. Os pais vão desenvolvendo os talentos nos filhos. Os pais vão investindo, pagando os custos, sim, dentro do que eles podem, dentro do orçamento deles, para aqueles filhos. Eu nunca esqueço, irmãos, nessa questão de autoestima, eu fiquei muito emocionada quando o pastor José Wellington contou que o filho dele, primogênito, o Dueto, tinha o sonho de ter um carrinho. Eu não me engano se era um carrinho com controle motor, e ele não tinha como comprar
assim, de repente, mas ele esperou vir a parcela do 13º para comprar aquele carrinho e deu para o filho. Olha que gesto, irmãos. O nosso pastor tem 70 e poucos anos. Naquela época não existia nada informando, olha, porque isso é uma educação orquestrada, olha, porque esse gesto vai desenvolver a autoestima no teu filho. Mas a sabedoria de uma mente cristã, a sabedoria de um coração cristão, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos guia. Ele fez com que esse gesto fosse tão importante que até hoje é lembrado. Então, irmãos, o relacionamento com os pais, nessa educação orquestrada, é tida passo a passo. Quando um filho precisa de atenção, quando um filho precisa de amor e quando um filho precisa da correção. Porque a correção com amor é um gesto de preocupação, de dedicação para com o filho. O relacionamento com Deus. Então, essa criança, por exemplo, o Diogo, quando ele estava na 2ª série, se não me engano, tão novinho, tão pequenininho, ele tinha um sonho de ter uma professora chamada Elaine. E ele foi orar em segredo, pedindo para Deus que essa professora fosse a professora dele no ano seguinte. E Deus concedeu o desejo do seu coração. Então é a criança desde pequenininha conhecendo a Deus, o relacionamento com Deus e a resposta que Deus dá mostrando que a criança é importante para ele. E o relacionamento com o próximo. A criança desde pequena, ela precisa aprender dentro de casa aqueles valores. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quanta gente adulta não aprendeu ainda isso daí? E como é que a gente vai ensinar para as crianças se tem gente grande que não aprendeu? Não é? E a confiança no futuro. O futuro a Deus pertence. É assim? Não. É, claro que não. A gente tem que programar, tem que trabalhar, tem que investir no futuro. Agora, se Jesus voltar hoje à noite, melhor. Só que ele só vai levar quem estiver preparado. E só se prepara quem se programa, não é? Eu não vou pecar porque eu quero continuar esperando a Deus. Eu não vou por esse caminho porque eu quero continuar esperando a Deus. Então, suas escolhas são um planejamento de vida para o futuro. E a criança precisa aprender isso também desde a tenridade. O próximo, irmão, por favor. Suas reações estão sendo observadas pelos seus filhos, pelo cônjuge e parentes. Qual é o legado que você sonha em deixar para eles? Essa é uma pergunta feita pelo pastor Jaime Kemp, que eu indico essa Bíblia da família. Na classe Dorcas eu já falei sobre ela. É Estudos de Jaime Judith Kemp, e é exclusivamente sobre a família, todo o comentário da Bíblia Sagrada. A Bíblia está aqui e os comentários de tudo que é relacionado à família. Então, você já pensou, irmãos, um pastor que prega bem, mas que ele chega em casa, o cônjuge fala: ah, eu queria que o pastor que estivesse aqui agora. Ou o irmão que tem uma esposa que é dirigente do círculo de oração, que é professora da escola dominical, e ele olha o comportamento da irmã lá. A irmã é uma bênção, é meiga, é amorosa, é de uma educação. Aí ele chega em casa e fala: como eu queria que aquela professora ou aquela dirigente estivesse aqui. É outra pessoa. É outra pessoa. Então nós estamos sendo observados. E o que a gente deixa para as pessoas é o que a gente contribuiu nesse mundo. E principalmente para os filhos. É por isso que mesmo depois que o seu filho cresce, é mesmo depois que um pai e uma mãe é acolhido, é recolhido pelo Senhor, ficam as mensagens
Quantos irmãos aqui, a sua mamãe e o seu papai já partiram, mas eles ouvem ainda a voz da mãe e do pai falando coisas? Registrou, não só aqui, no coração. Está registrado, é o legado, é a orientação. Amém? O próximo. Aí, por que existem conflitos na educação? Então, eu gostaria ainda de compartilhar com vocês algumas coisas aqui do material. A saúde de uma pessoa, quando que a gente fala que ela está bem de saúde? Quando ela tem boa alimentação, quando ela tem um bom condicionamento físico e quando ela descansa e tem lazer. Não é isso? É o equilíbrio da pessoa que tem saúde. Quando a gente vai para a doença, assim como trevas é ausência de luz, ausência de saúde é doença. E a doença é o que? A má alimentação, o sedentarismo e a falta de descanso e lazer. Imagine isso numa educação cristã. Imagine isso numa pessoa que precisa ter a alma e o espírito em paz, sadio. Ela tem uma má alimentação de dados, de informações, de comentários. Essa má alimentação de dados dentro dela causa doença. Ela não vê ou ela não tem o exercício dos valores éticos e cristãos. Ela está sedentária. Ela não exercita a palavra de Deus. E ela tem a falta de descanso e de lazer. Ela chega em casa, não consegue baixar a guarda. Parece que tem mais guerra dentro de casa. Ela chega em casa, tem estresse, tem acusação. Ela não consegue descansar. Aí vem todos os problemas da noite. A tristeza, a insônia, a solidão. E o lazer, aquele momento que ela tem que relaxar, que ela tem que passear, também não tem. Não é? Quem é workaholic, quem trabalha muito, geralmente tem esse tipo de doença. Ele nunca reserva um momento para o lazer. Então, as pessoas que vivem esse tipo de problema, elas têm que realmente refletir. Porque a boa saúde do corpo é a boa saúde da mente, é a boa saúde do espírito. E uma outra coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês é que lá em Timóteo, quando ele fala que você tem que ser o exemplo dos fiéis, é uma responsabilidade que nasce com a gente desde a idade em que a gente começa a ter obras. Nós lemos o versículo em que as crianças vão prestar conta das suas obras. Então a gente também tem que ensinar isso para as crianças, que elas vão ser observadas. Isso é muito comum. Nós temos aqui os nossos jovens que na escola chega a hora que alguém não tira uma boa nota, pede ajuda para eles. Na hora que tem um conflito familiar, pede ajuda, conselho para eles. Eles estão sendo exemplo no mundo. Eles estão já deixando um legado. E quando você tem uma boa saúde da sua alma, do seu espírito, o seu corpo reflete isso, as suas ações refletem isso. E as pessoas confiam em você como um exemplo. Por isso que Timóteo fala para você, Paulo dá esse conselho a Timóteo, e Tiago fala para você tomar cuidado com a sua atividade ou o seu ministério de ensinar, porque ele tem grande responsabilidade nesse sentido. Aí, quem tem uma educação cristã, apesar de ser uma educação excelente, apesar de ter uma educação orquestrada, acompanhada, ainda assim haverá conflitos. E por quê? Porque os filhos recebem influência de amigos, da mídia, que é TV, cinema, livros, música. Ele recebe influências da escola e do Estado. Imagine que seu filho é uma criança e o Estado, que deveria fornecer na escola pública um ensino de excelente qualidade, ele se preocupa em oferecer cartilhas e camisinhas. Então, esse é o Estado. E os filhos não atendem às atitudes
atitudes, não entendem as atitudes dos pais. Os filhos não aceitam as decisões dos pais. E os filhos não se comunicam o suficiente, os pais não se comunicam o suficiente com os filhos. O que isso quer dizer? A gente que é adulto, a gente entende isso. Pai, deixa eu ir a tal lugar? Não, filho, você não pode ir. Mas o pai do João, do Marcos, do Felipe, do João, deixam. Pai de todo mundo deixa. Só o meu que não deixa. Eles não entendem. Esses cuidados que a gente tem para evitar o mal, tem que entrar em comunicação. Filho, é o seguinte, todos os pais deixam, eles não são meus filhos. Eu não tenho como avaliar a educação de cada um. Eu não deixo porque é assim, assim, assim. E explica. E o Isamitiba, nesse livro muito bom, Quem Ama Educa, ele diz o seguinte, que a gente tem que estar comunicando os filhos, explicando a razão de ser das coisas. Mas que mesmo assim, às vezes o filho fala, eu não aceito, eu não entendo sua atitude. Eu não queria ser assim, eu não queria ser seu filho, eu não queria morar nessa casa, eu não gosto dessa casa, ele está tudo errado para ele. Então, o próprio Isamitiba diz o seguinte, filho, eu te amo, eu te quero bem, eu estou fazendo do jeito que eu acredito que é o melhor. E enquanto você está aqui, são essas regras que você tem que seguir. Na linguagem do livro enquanto você estiver nesta casa, você dança a música que aqui é tocada, né? Então é mesmo essa questão de regras. É saudável isso? Claro que é. Você vai para a praia, você não pode ir de terno e gravata. E nem vai comer à la carte numa praia. Por quê? Porque é um contexto inadequado para o ambiente. Então todo ambiente tem suas regras. Todo ambiente tem a postura adequada, a vestimenta adequada. E os seus filhos vão aprender dentro de casa tudo isso. Então os conflitos vão surgir? Vão. Como você vai cuidar desses conflitos? Dessa maneira, conversando. Aí o filho toma uma atitude de rebeldia, que mostra que ele está se opondo à regra. Você chama atenção. Você chamou atenção, não foi o suficiente. Você vai demonstrar a sua reprovação no gesto dele. Também não foi o suficiente. Então você vai tirar alguns privilégios dele. Está confiscado o computador hoje. Está confiscado o computador hoje. Aí geralmente o filho entende. Mas se ainda não entender, vem aquela famosa palmada, que é o que tanto falam. Só que todos os estudiosos que a gente pesquisou, eles são unânimes em dizer, uma criança com menos de 18 meses não entende a palmada. A palmada é para se dar no bumbum da criança. Tem pai que dá um croque na cabeça da criança depois dá problema, de hematoma, de coágulo. Tem pai que dá uma pescoçada na criança. Tem pai que dá um soco no braço. Dá problema, tem que engessar. Então, irmãos, temos que ensinar que o bumbum foi feito para dar a palmada. É ali, naquela região. E até antes de 18 meses não tem resultado positivo, porque ela não vai entender. Mas também, a partir dos 12 anos, ela não é eficaz, porque já tem que entrar mesmo na questão de você tirar os privilégios. Pode falar, meu irmão. Professora, com todo respeito o que a senhora está falando, eu, por exemplo, tenho 3 filhos, Moisés com 32, Elias com 29, Cláudia e Cristina com 36. Os meus pais não tinham estudo, não tinham formação nenhuma, eles me batiam aonde ele acertava, na cabeça, no bumbum, no peito, em qualquer lugar. Ele não escolhia. Só que quando eu me casei, eu já estava quase completando 40 anos. Eu já tinha o ginásio, não tinha o colegial ainda, mas já tinha o ginásio, eu já tinha entendimento. Então, quando o meu filho começou a rebeldia, a desobedecer,
eu não bati nem no bumbum e nem na cabeça. Por quê? A cabeça é o centro, onde tem o domínio do corpo. E o bumbum, de acordo com a pancada, eu pensei comigo, eu vou formar uma hérnia no meu filho. Eu não vou bater também no bumbum e nem vou bater na cabeça. O que é que eu fiz? Eu peguei uma cinta e batia com a cinta nas pernas. Porque as pernas, ela tem músculo, ela não vai realmente quebrar nada, porque a cinta é fina. Só que a cintada nas pernas, ela arde como pimenta. E a criança pulava que nem um bode, e ali eu batia nas pernas, e ela pulando, e eu batendo. Até que quando eu terminava de bater, eu falei, você sabe por que você apanhou? Você apanhou porque você desobedeceu o seu pai. Isso eu fazia a minha parte. Quando era minha esposa, eu falava assim, quando você for disciplinar, não me põe no meio. Senão a criança fica em dúvida em quem ela vai obedecer. Quando eu disciplinar, sou eu. Quando é você, fale por você. E eu dizia, você está sendo disciplinado porque você fez isso, isso e isso. Quer dizer, eu deixava a criança consciente que ela estava sendo rebelde. E o meu filho mais velho deu uma lapada boa dele até os 15 anos. E hoje ele fala para mim assim, ô pai, o senhor me bateu até os 15 anos. Falei, é vergonhoso para você cobrar isso de mim. Se eu não tivesse feito isso, quem seria você? Você esquece que um dia eu fui buscar você lá dentro de um fliperama, onde os caras estavam fumando maconha, e eu trouxe você para casa, a igreja não aceitava comprar televisão, e eu disse para minha esposa, olha, chegou a hora de comprar uma televisão. Meu filho vai assistir a televisão dentro de casa, porque lá no fliperama, na rua, naquela lojinha escura, que tem um banheiro no fundo, lá estão vendendo maconha. E aqui ele vai assistir o filme que ele quiser, que não tem maconha, não terá. Criei meus filhos assim, irmão. E todos são cristãos, estão na igreja, minha filha já é casada, o Moisés está namorando, daqui a um ano está casando, o outro que é o Elias também está namorando, todos são servos de Deus. Mas na cabeça e no bumbum eu nunca pus a mão. Essa é a minha filosofia, porque eu tenho conhecimento de causa. Quando o sábio Salomão disse assim, corrija um sábio, eu vou até acrescentar alguma coisa aqui. Corrija um sábio porque ele sabe que é sábio. Não. Corrija um sábio que ele tornar-se-á mais sábio porque ele sabe que é sábio. Mas se ele disse, se corrigir um tolo, você vai arranjar uma briga, porque ele não tem conhecimento de causa. Eu tinha conhecimento de causa porque eu já tinha passado por tudo isso. Então, graças a Deus, eu agradeço pelo ensinamento que a irmã está dando, é maravilhoso, é benéfico, mas na minha filosofia eu trabalhei dessa forma. Se alguém achar que está errado, eu aceito a corretiva, né? E agradeço, muito obrigado. Não, irmão, olha, é muito importante o que o irmão disse. As orientações que a gente recebe são essas, mas ele falou duas coisas muito importantes. Ele falou, eu não sei como que eu vou bater, porque a palmada moderada, ela é analisada. Existe aquela pancada que ela é violenta em qualquer lugar. E violência, irmãos, não é correção. Um outro fator que o irmão disse é que ele corrigia e explicava. Então não era o momento de ira, não era o momento do desabafo. E as pernas, eles tiveram sorte de não ter coágulos nem varizes por causa disso. Porque Deus é bom e Ele também vai analisar a intenção do coração, né? E por último, irmão, os filhos darem certo. Porque é claro que ninguém é perfeito. O irmão teve filhos que deu certo. Numa vez, num banco, vou falar resumidamente, um filho que no terceiro ensino médio era a terceira vez que ele repetia. E o pai já tinha usado todos aqueles recursos, a chamada de atenção, a observação da comunicação, a retirada de privilégios. Aí o pai falou, resta a surra. Quem está no terceiro médio não tem mais, já está com 16, né, irmão? Já passou até dos 15. Então, irmãos, existem casos e casos. Quem é pai e mãe ama. Então o pai falou para a mãe, olha, é véspera de Natal. Você vai sair para fazer compra que eu tenho uma conversa séria com o nosso filho. Ela foi na ingenuidade fazer compra achando que era uma conversa séria. E foi uma surra, e uma bela surra. Resumindo,
esse moço foi fazer mais uma vez o terceiro médio, passou na faculdade, começou a namorar, namorou, casou, se formou. E uma noite de Natal, alguns anos depois, ele falou abertamente, já entre genros, entre noras, ele disse para o pai, publicamente: eu quero agradecer aquela surra que o Senhor me deu no terceiro médio, porque eu ia virar um vagabundo, mas o Senhor evitou. Eu agradeço aquela surra. Então, irmãos, outra coisa que o irmão disse, muito importante, eu fui buscá-lo várias vezes no fliperama, então eu disse para minha mulher: tem que comprar essa televisão. Às vezes a nossa resistência e nosso não é tão comum, a gente fala não, 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 e não dá alternativas para os filhos, eles vão voltar para alguma atividade. Por quê? Porque o adolescente, o jovem, ele tem no instinto dele, a gente esqueceu o que foi, mas a gente foi, e foi igual a eles. Eles têm no instinto a vontade de ter a maior alegria possível, o maior prazer possível e o maior consumo possível. E a mídia hoje faz com que isso se potencialize. E tudo isso é instinto. É por isso que tem compra compulsiva, é por isso que tem gestos compulsivos em todas as áreas, né? Por quê? Porque é instinto. Então, se os pais trabalham esses instintos, eu quero alegria, eu quero me divertir o máximo, então o pai, a mãe vão dentro de uma conduta cristã buscar algo para a criança, esse adolescente se divertir. Eu quero ter. Dentro das possibilidades, a gente vai mostrar o que ele pode ter. E toda essa comunicação vai ensinando os limites, porque filhos precisam de limites. É muito bom o seu exemplo, irmão, porque o irmão é sincero, é autêntico. O irmão viu que estava passando da hora de comprar a televisão. Então, a gente tem que tomar cuidado quando é a hora de ceder um pouco. Pai cede, pai pede perdão, porque pai erra também. E se houver isso dentro de uma família, vai ser uma família de saúde relacional. O próximo, irmão, por favor. Aqui tem 3 figuras. Esse pai está corrigindo o filho, olhando nos olhos e segurando as mãos. Esse pai e esse filho também. Eu entendo que aqui ninguém está ouvindo o que o outro está falando. E esse pai está conversando com esse filho e esse filho nem está olhando para o pai. Mas, irmãos, olhando dessa forma, qual vocês acham que tem a correção mais eficaz? Claro! Olha como é bonito de se ver. Então você fala assim, vamos supor que os 3 são evangélicos ou são de uma educação cristã. Você olha de fora e fala: esse pai ama esse filho, tem comunicação e transmite segurança. Esse pai é imaturo, porque olha a posição dele com o filho. Ele é imaturo, ele não tem autoridade, porque nem ele se dá ao respeito. E aí alguém vê de fora e fala assim: gente, é aquele morador lá que é crente? Que é isso? Não é? E esse pai, apesar do filho não olhar, ele está conversando. Muitas vezes o adolescente, que é uma idade diferente dessa, né, irmãos? O adolescente, ele não quer olhar pelo sentimento da vergonha, pelo sentimento de culpa. E o pai deve respeitar o que a criança ou adolescente sente por dentro, porque a gente precisa digerir esses sentimentos acompanhados pelos pais para ter saúde também emocional. O próximo, irmão. Oi. A gente vai precisar correr aqui um pouquinho também. Pode falar, irmão. Eu conheço uma história, um amigo da gente, né? Ele catou o carro do pai e saiu na rua e bateu, né? Bateu o carro. E aconteceu. O pai foi chamado, chegou até lá. Quando viu o carro batido e ele ali não estava machucado, falou: filho, ainda bem que não aconteceu nada com você, né?
E a partir daquele momento ele mudou. Amém. Não é? Enquanto tem paz, né, irmãos? Olha como que você entrou no carro, não suja. Ah, não, você não vai fazer nada porque meu fogão tá limpo. Então é meu sofá, meu fogão, meu carro. E não existe a palavra nosso. Os filhos não podem compartilhar nada. Isso não é família. Antes da gente falar para um filho que é certo, que é errado, a gente precisa ensinar. Isso já foi amplamente discutido no esboço. Então, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque de repente você chega para um filho, é proibido, não pode, não vá, e o filho fala, então aqui não se pode fazer nada. Então a gente tem que estabelecer limites, mas a pessoa só sabe onde é o limite porque ela sabe até onde ela pode ir. Esse que é o saudável. Quando você tem um limite, você sabe até onde você pode ir. Você pode ir, não é? Então, muito cuidado. E aqui, a palmadinha, né, irmãos? O que o irmão falou também a respeito. A mãe, quando ela dá uma palmada, às vezes o filho dá risada, porque não dói, a mulher não tem força. Aí o pai, ele morre de temor, porque o pai fala, vou te dar uma palmadinha, e fica a semana inteira precisando passar irudoide. Porém, eu acredito, irmãos, que dentro de um lar cristão, hoje, do jeito que estão as informações, quando você conversa com seu filho com autoridade, com respeito, dificilmente você precisa bater. Muito difícil. Se você já está criando uma educação cristã, se você dá o exemplo, se você vai até o limite de tirar os privilégios. Eu me lembro uma vez que um dos meus filhos, não lembro qual, falou assim, está doendo tanto, porque eu tinha tirado essa questão de castigo, de um privilégio, que falou, eu preferia levar uma surra, né? Então, e o que tem que doer, irmãos, não é o corpo, é a consciência. A consciência que tem que pesar. A criança, ela precisa refletir que ela errou. E é esse o objetivo de uma correção. Aqui, eu coloquei essa foto, por quê? Porque se o filho de 15 anos lembra que apanhou do pai, o filho precisa lembrar também de bons momentos, de momentos felizes com os pais. O que será que a gente deixou como registro na mente dos nossos filhos, como momentos de alegria, como momentos de intimidade? Porque a gente fala tanto da palavra de Deus, tem que conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Intimidade com Deus, irmãos, é conhecer o que Deus quer de você. É você ter momentos de alegria, de história com Deus. Isso que é intimidade com Deus. Qual é a sua história com Deus? E com seus pais? Porque Deus, ele se coloca como pai e te promete um lar celestial. E você e eu, como pais, a gente promete um lar de amor e um pedacinho do céu para os nossos filhos? A responsabilidade é essa. O próximo, irmão, por favor. A Bíblia é o tesouro escondido que precisa ser descoberto, revelado e decifrado para os nossos filhos. Este tesouro deve ser amado, guardado em seu coração de tal forma que nesta vida, nada desta vida vai destruir, anular ou distorcer o mapa, né? O caminho que te conduz à eternidade, que é a Bíblia como uma bússola. E com Jesus e com todas as pessoas que eles aprenderam a amar e que foram fiéis à sua fé, até a passagem pelo portal que conduz ao outro lado. Então, os nossos filhos precisam amar a Bíblia como um tesouro. Vocês vão ver que tem uma Bíblia aí no meio. O próximo, por favor. Agora aqui a gente gostaria de falar um pouquinho do que diz a leitura da nossa lição. A educação cristã é desenvolvida pelos recursos audiovisual e pela prática da palavra de Deus. No versículo 2 da nossa lição, você vê que fala que vão ser prolongados os dias. Isso é uma questão de recompensa.
Lá em Apocalipse a gente vê muito a questão de recompensa. Então, a recompensa, o elogio, até o presente, casos, é muito importante. A recompensa para um filho que foi bem sucedido, que se saiu muito bem numa situação. E como diz o Isamitiba, nunca por ter cumprido o dever. Daí a gente ensinar o que é direito, dever, limites. Um filho que foi bem na escola, ele não pode ganhar um presente porque foi bem na escola, é o dever dele. Agora, quando ele é dentro da escola, tem uma nota excelente, fora da média, quando ele tem um desempenho que ele mesmo foi elogiado pelos professores, então esse é um plus. E todo plus na vida da pessoa merece elogio e recompensa. Não é? Isso é estímulo e autoestima da criança. Então, no versículo 2, a gente vê que Deus promete uma longevidade. No versículo 5, Deus mostra como Ele quer que a gente o ame, que é de plenitude, é de todo o seu coração, é de toda o seu poder, é de todo o seu ser. Então, irmãos, como Deus ele mostra como você deve amá-lo, a gente também tem que mostrar para os nossos filhos como eles devem amar a Deus, como eles devem nos amar, nos respeitar e como eles merecem o nosso amor e todo o nosso amor. O versículo 7 fala do ensino participativo, que então as intimarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa. Quando a gente imagina assentado, a gente imagina o quê? A refeição, a gente imagina na sala, conversando. Então, naquele momento de uma conversação, de descontração, aplique a vontade de Deus, a palavra de Deus. Às vezes não cabe você recitar nenhum versículo, mas cabe um gesto de quem tem temor a Deus. No ainda, fala sentado, levantando, deitando. O deitar, geralmente, é quando a gente vai baixar a guarda, se esvaziar para poder dormir. Então é um momento que também a gente mostra a educação cristã. Quando você baixa a guarda, quando você já vai dormir. Dormir, a gente vê que em toda a questão de guerra, de tudo, é a hora que você não está mais a postos, não é isso? É a hora que você baixa a guarda mesmo. É a hora também que você pode explicar. Levantando-se. Levantando é quando você se posiciona. É um momento de você falar, ou pelo gesto, ou pela palavra de Deus, mas participar a palavra de Deus para os seus filhos. Enfim, quando você tem esse ensino participativo, é que você está vivendo o cotidiano do seu filho. Você tem que viver o cotidiano do seu filho. Os pais, às vezes, pelos seus muitos trabalhos, eu lembro até de um professor que falou de muitos empregos, tomar cuidado, Geralmente o pai que tem muitos empregos, ele não tem tempo para nada, não tem gás para nada, ele quer chegar, quer dormir. E tem que tomar cuidado, irmãos. Como a gente já esgotou sobre o relacionamento conjugal, com os filhos, a gente também tem que dar atenção. Chegou cansado, às vezes o filho, por um gesto de amor, quer comer de novo, jantar de novo no prato do pai. E tem pai que fala, mas esse menino não jantou ainda? Você não deu comida para esse menino? Irmãos, é que a comida do pai é mais gostosa, porque é o momento que ele tem com o pai. Acho que tem alguém que já fez isso, Mas enfim, irmãos, é viver o cotidiano do filho. E você deve viver o que você ensina. Assunção pública, que também fala neste versículo. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se você assumir publicamente que você tem uma fé, que você tem um valor cristão, uma ética cristã, o seu filho vai entender que ele assume também. Por quê? Porque é uma questão de honra para ele. Isso aqui a gente já conversou. Vamos para o próximo. Algumas frases que eu achei as máximas para a nossa aula de hoje.
Ninguém é tão pequeno que não tenha algo a ensinar e nem tão grande que não tenha algo a aprender. Oro diariamente para que meus filhos sejam libertos da doutrinação maligna da mídia. Vocês conhecem, essa máxima. Filhos têm de singrar os mares da vida e não permanecer ancorados no porto, por mais seguros que estejam. A falta de sintonia entre os familiares é indício de grave doença relacional. Amém? Os versículos nós já lemos aqui. A próxima, por favor, amém. Estilos parentais autoritário, permissivo e autoritativo. Essa é uma nomenclatura que aquele João Miguel deu para essa explicação do tipo de educação. Então, irmãos, vamos falar aqui do ruim. Autoritário, aquele que é controlador, pouco afetivo, ditador de regras, que acaba gerando filhos depressivos e inseguros. Não tem voz, o filho não é importante, porque ele se autodefine, ele se autorrealiza nessa situação de autoritarismo. E o permissivo, ele é pouco exigente, muito afetivo, sem limites ou regras, gerando filhos de comportamento inadequado. Aqui, geralmente, pais com culpa trabalham muito, o pai e a mãe ficam muito ausentes, e aí ele quer ser amigo do filho. Pai tem que ser amigo, mas pai amigo, e não amigo. Porque amigo eles têm lá fora, não precisam. Eles precisam de pais. Então, o permissivo também é danoso como autoritário. Agora, esse modelo, que é aquela educação também de crescimento orquestrado, é uma disciplina moderada, um esclarecimento de limites e regras. Ele é afetivo, nem muito, nem pouco. Ele tem uma comunicação eficaz. Ele tem o estímulo da autonomia, que é o que Samitiba falou. Você tem um filho no porto, mas o filho tem que começar a ganhar essa autonomia e independência. E você acompanhando para que ele aprenda a andar com suas próprias pernas ou aprender a pescar um peixe. Não é assim que a gente aprende? Suas ações são adequadas às situações e fases da maturidade da criança e do adolescente, gerando filhos com altos níveis de responsabilidade, sucesso acadêmico, competência social, desenvolvimento equilibrado e harmonioso, que é aquele homem interior com o homem exterior. Antes de apresentar regras e limites, é necessário que a criança tenha o suporte inicial fornecido pelos pais de uma capacidade de amar e respeitar as pessoas através das experiências vividas no lar. Então, o amor, o cuidado, o carinho e confiança, bem como a capacidade de exercer o livre-arbítrio gradativamente, de forma a desenvolver a responsabilidade pelos seus atos decisórios. Exemplo, escolha de um brinquedo, do material escolar, do celular. Então, a gente já viu também no esboço o exemplo que foi dado sobre Jesus. Deus teve a preocupação com qual alimentação ele deveria se alimentar e também que ele teria que ser ensinado para saber discernir o bem do mal e escolher o bem, que são duas coisas diferentes: saber o que é bom e o que é ruim, e ter a capacidade de exercer o livre-arbítrio de forma a escolher o bem. Então, irmãos, é essa capacidade que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos. Lembrando ainda que nesse processo de maturidade, quando você corrige, quando você diz não, que às vezes é necessário e é o ato de amor, a gente ouve não de Deus, existe aí o conhecimento da dor. O filho tem a dor de ouvir o não, de ter uma frustração, de ter a perda de alguma coisa que ele gostaria de ter. E essa capacidade de lidar com essas frustrações vem então a inteligência emocional, que hoje ela é tão comentada e tão exigida dentro das empresas. É a avaliação feita da inteligência emocional, que é a capacidade, ainda não está aí, eu acho que vai até passar, mas a gente vai parar aqui por enquanto, irmão. É a capacidade que a pessoa tem
de reconhecer e gerir sentimentos. Então o filho, na hora que ele ouve o não, ele chora, ele esperneia. Ele vai ter, então, esse momento para gerir. E tem pais que ele tem firmeza na sua posição, e isso é importante. A firmeza, a convicção que aquele momento de não é não mesmo. Então o filho não vence pelo cansaço, o filho não vence por se espernear, ele vai entender que aquele não que o pai dá é um não consciente, é um não de amor para o filho. E esse gerir essas frustrações vai dar maturidade para ele. Ainda nesse estilo autoritativo, o controle comportamental, que a gente também vai chegar nos elogios e punições que a gente já conversou, e o controle psicológico, que é você também acompanhar esses sentimentos de culpa, ou sentimento de alegria, de ser aprovado, não é? Então esses sentimentos têm que ser acompanhados pelos pais, dentro de um monitoramento não intrusivo, não intruso, não aquele que invade toda a privacidade, toda a mente da criança. Por quê? Porque através de orientação, de feedback, gerando filhos com autorregulação das emoções e equilíbrio na individualidade e autoestima. Então a gente às vezes fala para o filho: olha, você não deveria ficar assistindo esse filme agora, deveria dormir. Ah, mas eu não estou com sono agora. Aí o filho tem um compromisso mais tarde, familiar, e aí vem o sono. Não, mas agora você vai. Mas eu estou com sono, mas você teve um horário para dormir. Então, são as consequências e o controle comportamental e psicológico sem agressividade. Entendido, irmãos? O próximo. A inteligência emocional. Não existe um corpo separado da mente, assim como não existe separação entre emoção, razão e comportamento. Por quê? Porque um reflete o outro. O comportamento e o ato decisório tem mais de emocional que de razão, diz o João Miguel. E por quê, irmãos? Porque quando a gente decide alguma coisa, já passou por tudo aqui, não é? Já passou por tudo. Conhecimento da dor, que então são os limites, consequência dos atos, frustrações bem administradas que geram a maturidade. O menino que sofre punições físicas, isso daqui é uma pesquisa que eles fizeram com um número de meninos e meninas da mesma faixa de idade. O menino que sofre punições físicas severas e antipatia dos pais torna-se antissocial e problemático. Irmãos, uma das coisas mais nocivas que até registrado na Bíblia está é a preferência de algum filho. Isso jamais pode existir. Por quê? Porque isso é ignorância. Às vezes um filho tem um temperamento muito parecido com o seu. E você acha que você tem afinidade porque ele é muito parecido com você. Aí tem um filho que é muito diferente de você. Pode ser um grande desafio na sua vida e não um estorvo. É um momento para você crescer. E se você crescer com esse temperamento, com essa personalidade diferente, você vai se tornar melhor. Então os dois filhos são importantes na sua vida. Tanto o que parece com você, como o que é muito diferente de você. Você vai precisar crescer e melhorar com os dois. Nunca você escolha um ou diga que um é melhor que o outro. Nenhum é melhor que o outro. A delinquência está muito ligada à rejeição, à hostilidade, à negligência e o controle psicológico exagerado. Então, a delinquência, que é os 10 itens, falava disso. Ou você é negligente, não tem limites para o seu filho, você é amiguinho do seu filho, ele pode tudo. Eu lembro de uma propaganda que o pai estava numa balada, não, o filho estava numa balada com a namorada, e o pai chega na balada do filho, e o filho fala: pai! E ele fala: que isso, eu tenho um filho desse tamanho não. Que isso, irmãos? Que propaganda ridícula é essa? Não é? Então, vai formar a delinquência. Ai, eu sou garotão também. Que isso? Pai é pai, se posicione. Mãe é mãe.
Tem mãe que chega, eu saí com as amiguinhas da minha filha. Não, irmã, você é mãe, se ponha no teu lugar de mãe. Você pode ser uma mãe jovem, você pode ser um pai jovem, mas você tem um papel e Deus vai te cobrar esse papel. Então, ou excesso, porque Deus, Ele fala da temperança, não fala? Você não pode ser muito nem pouco, você tem que ter equilíbrio. No entanto, a supervisão parental equilibrada protege os filhos de comportamentos desviantes. Então, o filho, ele não pode ser nenhuma pessoa sem voz, depressiva, que não tem autodefesa, porque teve um pai autoritário que ditou regras, né, com aquelas frases que até os nossos comentaristas falam aqui, que elas são frases infelizes. Faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando um burro fala, irmãos, a gente não precisa gastar tempo para ouvir. Não é isso? Faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Como que eu posso obedecer a alguém que não me deu um exemplo? Que não acreditou naquilo que ele está mandando eu fazer? Então, são frases tão tolas, tão desprovidas de sucesso, né? E tem muitas outras. Porque sim, porque não. Como porque sim, porque não? Não vai porque sim, não vai porque não, vai porque sim. Isso não pode, irmãos, não está dentro de uma educação, não está dentro de uma comunicação eficaz com o seu filho, né? E muitas outras frases que podem surgir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que é isso? O nosso próprio comentarista do esboço falou que o nosso limite de obediência é até onde não desobedeça a Deus, que é o Supremo. Então, se um pai falar para você fazer uma bobagem, você vai ter um juízo de não obedecer. Tem pai matando o filho aí? Não, meu filho, vai embora de casa. Irmãos, teve um psicólogo que ele avaliando um pai que tinha dado, não é o Ike Batista, é outro, mas o pai tinha dado uma Ferrari para o filho. E ele falando, foi ao psicólogo, o pai e o filho. Eu não sei o que acontece, eu dei uma Ferrari para o meu filho. Eu me separei da minha mulher, eu estou fazendo de tudo para conquistá-lo, para compensar isso. E o psicólogo chegou à triste conclusão que esse pai deu a Ferrari para o filho porque queria mais é que ele sofresse um acidente mesmo e deixasse de ser um problema na vida dele. Olha, irmãos, onde vai a mente de uma pessoa. Você olha, deu uma Ferrari. Cuidado, cuidado. Então, irmãos, muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente quer fazer. E as frases têm que ser aquelas da comunicação aberta. O irmão aqui foi muito feliz. Ele deu o testemunho dele, bateu no filho com 15 anos. A família tem que ser respeitada. Se o irmão decidiu bater, o filho dele deu certo, quem sou eu para ir dizer, não, irmão? Todos os comentaristas falam que até 12 anos. Se o filho dele, por alguma imaturidade, precisou apanhar com 15, quem paga as contas do filho dele? É você ou eu? E todos me amam, professor. É claro que te amam. Porque foi feito com amor, irmão. Me dão uma benção, benção papai, fala assim, benção papai, e me dão um beijo. Eu dou um beijo neles. Acontece, irmãos, o que eu quero dizer hoje é muito mais difícil você ter uma conduta desse tipo. Por quê? Porque você vai lá pedir pro filho lavar a louça, ele fala, isso daí é trabalho infantil. Não é assim? É assim. Então a gente vai explicar, não é trabalho infantil, é colaboração familiar, não é? Porque eu não quero fazer isso. Não, eu também gostaria de dormir agora, mas eu tenho que pôr a roupa no varal, eu tenho que fazer a comida, às vezes eu queria ser só esposa, eu queria ser só mãe, mas eu tenho que ser esposa, tenho que ser mãe. Então, irmãs, nossos papéis estão assim todos os dias diante de nós. E os nossos filhos têm que aprender isso, que a gente não faz tudo o que quer e nem a gente deixa de fazer tudo o que não quer. Não é assim? Paulo falou isso, está na palavra de Deus. É parte da vida. Nós temos ônus e temos bônus. O próximo. Eu fui criado no tempo da palma fora. Fui educado, acho que infelizmente.
Na minha época de casei meus filhos, eu não ia educar meu filho na palmatória, não. Isso aí coisa passada. O irmão já era mais moderno, né, irmão? No meu tempo foi do tempo do pagão. Aí, irmãos, alerta às epidemias espirituais. Olha os mandamentos satanistas que estão regendo a juventude de hoje. Sua opinião deve valer mais do que tudo no universo. Amar a si mesmo sobre todas as coisas. Amar ou odiar o próximo como este a ti. Troca na mesma moeda. Nunca poderá saber tudo, mas irá sempre atrás desse objetivo. Não importa o quanto você leia, ouça, estude, decore, sempre há mais a saber. Mas isso não deve desanimar ninguém além dos tolos, pois isso só nos mostra que há muito a se descobrir. Alimente seu corpo com comida e água, seu espírito com sexo e música, e sua mente com sabedoria. Veja como a ceia é vasta, e veja como o seu apetite é infinito. Cadê a temperança? Cadê o controle? E quem disse que o espírito a gente alimenta com sexo e música? Quem disse? Olha todos os erros que tem aqui. Usarás da mente criativa e dela colherá frutos. A mente criativa, a gente tem que tomar cuidado com o que pensa, né? A palavra de Deus fala para a gente pensar no que é puro, reto. Não se arrependerá de seus atos intencionais. Não existe arrependimento. Olha que absurdo. O próximo. Aprenderá a rir e a sorrir. Ao contrário de muitas religiões, o satanismo é uma religião da alegria. Viu como uma missa é triste? Uma missa católica, aprenda a rir, é essencial, especialmente de você mesmo. E assim não significa fazer o papel de palhaço. Ria de você mesmo, para ninguém rir de você ou não achar graça em rir de você. Quer dizer, a autocorreção, a autorregulação não existe. Receba os obstáculos como desafios, nunca como problemas. E se tropeçar e cair, levante rindo. Lembre-se de Nietzsche, né? O que não o matar, o tornará mais forte. Até aquele ditado, né, irmãs? O que não mata engorda, hoje engordar é triste, né? Tem gente aí se matando para emagrecer. Então, toma cuidado com essas frases. Confiarás em ti mesmo e em tua mágica. Olha aqui, todo mundo vai virar Harry Potter agora. O satanista tem que ter tanta confiança de que terá, junto com sua magia, a capacidade de melhorar sua vida e de resolver um problema que deve acreditar que o problema já está resolvido. Sim, acredite em sua mágica, em seu poder, em seu valor e em seus rituais, pois é exatamente aí que se esconde a verdadeira mágica. E os irmãos sabem, né, de oferendas com pessoas, de sacrifícios, etc. Andarás a teu modo, mas respeitará o caminho de outrem. Como respeitar? Se a gente não tem que se arrepender das intenções, com tudo que foi dito antes, o que é contraditório aqui? Você é satanista, budista, seu pai é ateu, e daí? O caminho dos outros deve ser respeitado. Rasgar livros sagrados, queimar os locais santos de outras religiões é totalmente antissatânico. Mentira, eles já fizeram isso. A estrada dos outros não importa. Quanto mais você vê o quanto o outro está errado, menos você verá que está certo. Respeite os outros se você espera ser respeitado. Nós temos até um político que já se assumiu como satanista e não respeita ninguém, persegue evangélicos e investe em todas essas coisas que o evangélico tem lutado contra, porque a igreja do Senhor tem que denunciar o mal até que Jesus volte. Faça bem e não faças nada. Qual é o bem que eles classificam aqui? Porque se você não pode se arrepender do que você fez e das suas intenções, qual é o bem que eles consideram? Se você ama, ame de paixão. É assim que se ama? Se entregue ao prazer de reconhecer sua alma gêmea. Alma gêmea é um ensino errado, porque as pessoas que se amam, muitas vezes são muito diferentes. E essa questão de alma gêmea é um valor errado na sociedade. Porque aí acha que não é alma gêmea, então teve incompatibilidade de gêmeos. E
Se der o primeiro golpe, que seja forte o bastante para que seu inimigo não se levante. Viva a vida intensamente, faça bem feito, faça de uma vez ou não faça nada. Então, esse é o satanismo. E agora, irmãos, vamos passar aqui rapidinho, mais um, eu acho que... Tá. Eu repeti esse, né? A educação forma o caráter, autoestima e personalidade da criança. Educar um filho é um investimento que merece total acompanhamento dos pais. Pague todos os custos da educação dos seus filhos, porque vão falar que você que tem que pagar as contas. Mas não deixe ninguém e nada desviar os resultados e frutos deste investimento. Então, irmãos, é isso. A educação cristã, ela é uma educação no berço da sociedade, que é respeitada, que não fere os princípios, não fere as leis, e ela está de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas estão querendo tirar a palavra de Deus dos lares. Já tiraram das escolas. Muitas pessoas que vêm à igreja já estão achando que a Bíblia está fora do contexto, e não está. A palavra de Deus não passará. Que Deus abençoe os irmãos, que possam ter preenchido um pouco mais o conhecimento de vocês, e que nunca falte o guia, como esse hino que nós cantamos aqui, né? Ele é o nosso guia em tudo. Ele vai guiar também a gente como pais e como educadores, porque os pais são educadores, os professores são educadores, e você na sua vida, como testemunho, também é educador. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.